Quando eu viro para trás, quem eu vejo? Eu mesmo deitado na cama. Tomei um susto, Samuel. Quando eu tomei esse susto, o que acontece? Tem uma descarga de adrenalina no corpo físico. Então, meu corpo espiritual foi puxado para o corpo físico. Quando eu fui puxado, eu acordei no mesmo instante, já no corpo físico, totalmente consciente dessa experiência que foi pequenininha, rápida, mas que transformou minha vida. Posso dizer que transformou a minha encarnação, porque a partir disso, eu comecei a buscar incessantemente sobre essa temática. E aí, às vezes, a pessoa desperta espiritualmente e quer ter mais experiência espiritual do que a experiência física humana. Eu acho que isso, ao meu ver, acaba sendo uma enrascada. Então, a espiritualidade, ela precisa trazer esse equilíbrio. E a conexão com esses seres de luz, ela também precisa ser pautada nesse princípio, né, de equilíbrio, de trazer inspirações ou buscar inspirações ou encontrar, né, intuições, inspirações que são mais subjetivas, que estão no campo extrafísico, mas que possam ser conectadas com a vida prática. Como nós encontramos a nossa independência evoluindo a consciência, estudando, fazendo o que precisa fazer e não o que quer fazer. Eu acho que esse é o principal. Como se proteger de energias estranhas? Qual a função dos guias, mentores e amparadores? E de que forma a gente pode sentir e perceber a influência das emoções nas nossas energias e nas nossas vidas? Estas e outras perguntas serão respondidas por Diego Roque aqui na TV Consciência Próspera. Seja bem-vindo a mais uma edição do programa Consciência Próspera, programa de entrevista que está nesse mês celebrando 15 anos de existência. Estaremos no dia 9 de março de 2010, então, esse mês, 2025, 15 anos e mais de 1.000 convidados já estiveram por aqui compartilhando suas informações, seus conteúdos, e alguns deles mais de uma vez, inclusive ele que está aqui na frente, o Diego Roque. Que vez que é essa daqui que a gente está fazendo a gravação? Estamos fazendo a conta, que é a quarta vez, hein, Samuel? Quarta vez, que beleza, hein? Legal, gratidão pela oportunidade de estar aqui contigo. Sempre é um presente espiritual e, mais uma vez, vou repetir, o seu chamado é uma convocação. Então, eu estou aqui seguindo essa convocação espiritual, te agradeço pela oportunidade e agradecer ao Mihael, que está aqui fazendo esse vídeo acontecer. Ele ficou aqui horas e horas, falou assim, agora eu vou deixar vocês bonitos. Aí vocês deixam aqui no comentário, se a gente ficou bonito mesmo, tá bom? Foi isso que ele fez, ele falou. E convidou, inclusive, um técnico especialista em imagem, que é o Jarbas, para ver se os equipamentos estavam alinhados. Você acredita? Está aqui nos bastidores aqui. O Jarbas, a companheira do Jarbas, a Cláudia, e a Fernanda também está aqui acompanhando nessa nossa transmissão aqui dessa entrevista, que hoje o tema é Guardiões, energias e proteção espiritual, o tema de hoje que a gente vai abordar. Nessa aqui é a quarta vez. Tem mais vídeos aqui no Consciência Próspera do Diego, porque ele já teve uma coluna, e também ele participou como host do Consciência Próspera em alguns episódios, que ele entrevistava também aqui também no projeto do Consciência Próspera. Maravilha? Então vamos lá. Amparadores, mentores, guias espirituais, eles interagem na nossa vida, no cotidiano? Qual é a função desses seres? Como é que eles atuam, e se eles atuam no nosso dia? Eles inspiram a gente a lavar a louça? O que ele faz? Qual é a função desses amparadores, né? Depende da conexão dele, né? Amparadores, guardiões, mentores espirituais, eu prefiro chamar de amigos extrafísicos. Seres de luz que vão inspirando a nossa caminhada aqui terrena, que não deixa de ser uma caminhada espiritual também. Afinal de contas, somos seres espirituais vivendo uma experiência humana. E para a nossa consciência se desenvolver, a gente precisa dessa experiência aqui humana. E aí, às vezes, a pessoa desperta espiritualmente e quer ter mais experiência espiritual do que a experiência física humana. Eu acho que isso, ao meu ver, acaba sendo uma enrascada, né? Então, a espiritualidade, ela precisa trazer esse equilíbrio. E a conexão com esses seres de luz, ela também precisa ser pautada nesse princípio, né, de equilíbrio, de trazer inspirações ou buscar inspirações ou encontrar, né, intuições, inspirações
que são mais subjetivas, que estão no campo extrafísico, mas que possam ser conectadas com a vida prática, né? Então, quando a gente fala de um guardião espiritual, por exemplo, o que é um guardião? É aquele que guarda, é aquele que está na guarnição. E tem seres extrafísicos que são especialistas nesta função. Então, eles têm conhecimento espiritual, têm conhecimento de magia e têm a vontade espiritual de trabalhar na guarnição. Por exemplo, na guarnição de um trabalho espiritual que está sendo realizado aqui, um grupo de estudos, um podcast, por exemplo. Então, tem seres espirituais que se especializam nisso e eles ajudam nessa guarnição, nessa defesa. Mas, lembrando que a principal e maior defesa que precisa ser feita é você para com você mesmo. É sua responsabilidade cuidar das suas energias, não é do guardião. Então, o guardião ele pode ajudar, de repente, na condução de um trabalho, possíveis ataques, mas quem precisa manter o equilíbrio é a pessoa, né? Somos nós, né? E a gente precisa ter esse equilíbrio. Que são amparadores, né? Amparadores, eles trazem o amparo, eles trazem a luz, e todos nós precisamos receber luz, para lembrar da luz interior que existe dentro de nós e que a gente acaba perdendo, né? A gente acaba se perdendo dela no contexto que a gente vive. Então a gente acaba vivendo muitos desafios na vida material e esses desafios, que também são importantes, eles podem tomar uma proporção tão grande dentro da gente, da nossa alma, da nossa psique, que a gente começa a apagar essa luz interior. Então esses amparadores, eles vêm trazer esse acesso, né? Eles vêm ajudar a reacender essa chama. Trabalham com cura também, no contexto espiritual, e é sempre importante quando a gente fala sobre cura, lembrar que cura é um processo, né? Então talvez a cura espiritual não esteja atrelada à cura física, ou a cura física de uma pessoa não esteja atrelada a uma cura espiritual. Tem pessoas que passam por grandes enfermidades, sobrevivem e se transformam. Tem gente que continua igual. Tem gente que passa por uma enfermidade e permanece nela por um tempo e tem uma cura espiritual no meio disso. E os amparadores, eles estão junto nessa caminhada. Quando se fala de guardiões, boa parte de quem acompanha, por exemplo, nas entrevistas, os podcasts e mesmo aulas que podem ser encontradas online, vão associar com Exu. Sim. E eu sei que hoje, inclusive, você trouxe aqui um texto que você recebeu, mas eu gostaria que você trouxesse, não o texto agora, mas um relato de conexão da atuação desses Exu, ou desse Exu, na sua experiência de vida, em trazer uma conexão que você teve com esses amigos espirituais, naturalmente chamados de Exus. Os guardiões estão tão próximos da gente e são muito associados aos Exus que trabalham, muitas vezes, com a conexão da Umbanda, né? Mas os Exus não são da Umbanda, eles se manifestam na Umbanda e em algumas outras religiões, mas os Exus são seres espirituais de luz que atuam na guarnição, que atuam na defesa espiritual, são especialistas nisso. Então eles são especialistas, na verdade, em retirar o mal. Tem gente que fala assim, Exu faz o mal. Não, Exu reconhece o mal e remove, transforma o mal. Exu é a lei, né? Então ele traz a lei, ele faz a lei acontecer. Então se a gente está em sintonia com a lei, a gente vai entrar nesse equilíbrio. Eu já tive experiências assim muito profundas, sabe, de conexão com guardiões, principalmente em momentos assim muito desafiantes da vida, onde a gente passa por um desafio material, por exemplo, e aí você começa a desanimar, começa a entrar no medo, começa a vibrar na escassez, na falta, e a energia naturalmente vai desequilibrar. E receber um amparo desses guardiões, cara, não é carinho, né? É você receber um chacoalhão. Então eu recebi um chacoalhão um dia desses, inclusive, né, esse texto aí que depois eu leio fala um pouco sobre isso, sobre manter a consciência mesmo nos momentos de dificuldade, de desafio material, de enfermidade. Então eu, normalmente quando eu recebo um amparo de um guardião, vem papo reto, não tem meio termo não, esse é o caminho, siga o caminho correto. Quando se fala também em guardiões, tem diversas associações que podem também ocorrer e ser realizadas, né? E uma das que eu gosto, e provavelmente você vai, porque você teve uma tese, eu acho que na primeira entrevista você falou sobre uma tese sobre ele,
Ganesh, ele pode ser considerado uma vibração de um guardião? O Ganesha aí já é uma outra egrégora, que é a egrégora do hinduísmo. E é interessante porque o inconsciente coletivo, que é o nosso inconsciente mais profundo, ele está entrelaçado. Então, todos estamos conectados. Então, até culturas que são diferentes, de alguma maneira, nós sempre vamos encontrar algumas conexões. Como é que essas conexões se dão? Através desse inconsciente coletivo, através desse entrelaçamento. Todos somos um, literalmente. Por isso que a manifestação de uma divindade numa determinada cultura, às vezes tem a associação de uma outra divindade numa cultura totalmente diferente. E o Ganesha, ele é considerado um guardião espiritual, porque ele está em praticamente todas as casas de quem é hindu, sempre tem uma estátua de Ganesha na porta, porque o Ganesha é aquele que protege, é aquele que remove os obstáculos, é aquele que traz doçura, é aquele que traz consciência. Ganesha é uma entidade maravilhosa. E eu sei que vocês têm um novo trabalho, eu queria fazer uma pergunta relacionada com esse novo trabalho que vocês estão desenvolvendo. Existe relação entre chama dourada e Exu? Chama dourada e Exu, legal. Agradeço por você falar do meu projeto aí com o Fael Molina, né, que tem o podcast Filhos do Todo, um parceirão aí, um grande irmão de alma que eu encontrei nessa caminhada, e nós iniciamos esse projeto que se chama Chama Dourada. Então, o site é o chamadouradaoficial.com.br e dá acesso a uma plataforma onde tem diversas práticas energéticas que nós estamos compartilhando. E uma dessas práticas energéticas, algumas práticas energéticas, estão conectadas com essa frequência de Exu. Então, práticas de purificação, práticas de defesa energética, práticas de alinhamento. A grande maioria é conduzida pelo Fael Molina, que é especialista nessa área, conhece muito. Olha aí. E é no formato online, né? Sim. Você e ele que coordena esse curso. Sim, nós chamamos de treinamento. Então, é um treinamento continuado, onde nós vamos inserindo diversas práticas energéticas e sempre trabalhando a espiritualidade no contexto do universalismo. Então, tem práticas de Shiva, tem práticas conectadas com Exu, tem práticas conectadas com Ganesha, tem diversas práticas energéticas e sempre pensando nessa pluralidade da espiritualidade. Estou falando aqui para o Iago para ele ver esse endereço para ver se eu consigo entrar, porque achei aqui no meu, não consegui ver, ó. Porque podia estar colocado na tela, né? Mas posso colocar aqui na tela, eu já coloquei aqui, ó, para o pessoal dar uma olhada também durante a entrevista. Dele, porque ó, aí você coloca uma... eu coloquei o link aqui para o pessoal. chamadouradaoficial.com.br, não é só Chama Dourada. É chamadouradaoficial.com.br, por isso que não achei. Então. Exatamente. Então, é o nosso site oficial, onde tem a divulgação da nossa plataforma, e a pessoa, ao entrar no site, vai ver toda a divulgação do que propõe, né, do que é o que nós estamos propondo através dessas práticas energéticas, e, tendo interesse, pode adquirir esse treinamento, que está pela plataforma Hotmart. Isso é interessante porque dá uma vantagem, né? Se a pessoa contratar, ela tem 7 dias ali para ela decidir se gostou, se não gostou, se entrou na frequência da nossa energia, se curtiu, permanece com a gente, faz as práticas, se não gostou, a plataforma devolve lá o valor, e isso é muito benéfico. Muito bom. E ó, tô compartilhando aqui, Samu, deixa eu ver aqui. Para todo mundo. Tem aqui o site, para quem são essas práticas, aí tem estudantes de espiritualidade, pessoas que buscam equilíbrio entre a vida material e espiritual. Aqui a gente tem 6 tópicos, em cima a gente tem um vídeo que é uma das entrevistas. Sim. Que foi falando sobre o tema. Então, gente, é só vocês acessarem aqui o site, a gente vai deixar o link na descrição, e aí vocês podem ter acesso a todo esse tem práticas de prosperidade, tem práticas de abertura de caminho, tem práticas de equilíbrio energético, tem práticas de purificação, está bem completo, assim, a gente procurou entregar tudo aquilo que a gente está desenvolvendo ao longo dos nossos estudos aí de tantos anos, e entregar de uma forma muito honesta, muito transparente, e, obviamente, fazer aquilo, né, entregar as práticas que nós praticamos. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós testamos antes, nós estruturamos, eu converso muito com o Fael, e é interessante, né, quando você começa um projeto espiritual, assim, com um amigo,
né, que é um parceirão mesmo, a sincronicidade vai acontecendo, as coincidências importantes, as conexões vão sendo firmadas. Então isso é muito interessante, práticas que eu intuí, uma egrégora que eu sintonizei em determinado momento, eu vou compartilhar com o Fael, eu vou falar, aí ele, o que ele me disse? Poxa, Diego, eu estou sintonizado exatamente com essa egrégora. Olha que legal, né? Isso é a sincronia. Uma das perguntas iniciais do programa, eu vou fazer ela agora, que é como é que se pode, como se proteger de energias estranhas? É uma das grandes reclamações, seja a pessoa que está nas grandes metrópoles, até em lugares no interior. Sim. Ainda chega aqui nos comentários aqui, como é que eu posso me proteger? Porque aqui nós temos pouca gente, não é igual vocês aí em São Paulo. Ele falou assim, não é igual vocês aí em São Paulo, mas parece que coisa ruim chega perto de mim. Em qualquer lugar onde tiver ser humano, né? E a melhor forma de se proteger de energias estranhas é sabendo que nós também somos seres estranhos de vez em quando. Nós também temos as nossas estranhezas, nós também temos as nossas oscilações, pensamentos negativos. E é isso que abre a porta para a energia negativa se aproximar. Semelhante atrai semelhante, tudo é vibração. Então, se essa energia negativa se aproximou de você, é porque você, de alguma maneira, baixou a sua vibração. Então, qual que é o primeiro exercício, no meu entendimento? É a autoobservação. Como é que é a média dos seus pensamentos ao longo do dia? Você é uma pessoa que costuma reclamar demais, faz as coisas brigando, julga todo mundo, critica o tempo inteiro? Provavelmente você está vibrando nessa sintonia. E isso abre porta para obsessão espiritual, para pensamentos negativos, para pessoas estranhas, seres estranhos se aproximarem. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício de reeducação espiritual e energética, a gente vai começando a perceber que a responsabilidade está dentro da gente, não é externo. Então, sob esse ponto de vista, eu preciso me defender muito mais do meu interno, preciso equilibrar muito mais o meu interno do que o externo. Porque se eu estiver bem dentro de mim, eu posso estar em qualquer lugar. E se eu estiver mal, em qualquer lugar onde eu estiver, eu vou estar mal. Vou estar vibrando no mal. E o reiki pode ajudar nessas conexões de proteções energéticas ou para que a gente possa estar bem, independente do lugar onde a gente estiver? O reiki é uma energia maravilhosa. Eu gosto muito, sou muito grato ao reiki. Tenho me desenvolvido muito na minha vida por conta dessa conexão com o reiki. Tenho conhecido pessoas maravilhosas pelo reiki, né, por sintonizar pessoas ou me conectar de alguma maneira. O que é reiki? Não é? Reiki é um método, reiki é um caminho seguro, é uma conexão com a energia universal. Rei é a energia universal, é o amor universal. Ki é a nossa força pessoal, é a sua energia vital. Então, o Reiki é a junção do Rei, dessa força primordial, com o Ki, que é essa nossa energia pessoal. Essas duas forças se conectando, elas criam o Reiki. Então, o Reiki é uma energia muito bonita, que foi canalizada por Mikao Usui, grande mestre espiritual, em 1922, um japonês. Então, quando ele descobre esse método, ele estava vivendo um período de um despertar espiritual muito grande na vida dele, de questionamentos. E nesses questionamentos e nessa busca, ele decide fazer um retiro espiritual de 21 dias. E aí ele faz um retiro espiritual de jejum e de alta conexão com a espiritualidade, e a história conta que, ao final desses 21 dias, desce uma luz que vem lá do alto, toca o topo da cabeça de Mikao Usui, ele tem uma expansão de consciência e recebe todo esse método. Então, o que é esse método? É um método de captação e envio de energia. O que entrega, né? O que o Reiki entrega? O Reiki entrega a harmonia. O Reiki nos faz conectar com o estado natural. O que seria o nosso estado natural? O que é o estado natural do ser humano? É um estado de harmonia. Mas por conta de dois fatores, a gente perde comportamento e pensamento. Por conta desses dois fatores, a gente perde esse estado, que seria um estado de harmonia, o nosso estado natural, e a gente entra num estado de desequilíbrio. E um ser humano com as suas energias desequilibradas ou emoções desequilibradas vai atrair desequilíbrio. Então o Reiki, ele tem essa capacidade de
fazer com que a gente consiga resgatar esse estado. Então, ao aplicar a energia Reiki, a pessoa que está recebendo, naturalmente ela vai se sentir bem, vai sentir felicidade, vai ter uma repercussão muito positiva. E uma pessoa bem, ela está com a energia vibrando lá no alto. Se a tua energia está vibrando lá no alto, é muito mais difícil um ataque espiritual acontecer, um pensamento negativo. Então o Reiki, ele não é cura, mas ele ajuda no processo de cura. Essa é a pergunta que eu ia fazer, na verdade, duas que são muito comuns, né? O Reiki é uma técnica de cura, e quais são os símbolos secretos do Reiki? O Reiki não é uma técnica de cura. Eu sei que eu serei atacado por conta disso, mas tudo bem, né? Vou explicar e vou pautar essa explicação aqui que eu recebi dos meus professores. Então, se for brigar, briga com os meus professores. Por que o Reiki não é uma técnica de cura? Porque cura é um contexto muito amplo, né? A cura física, por exemplo, como nós falamos aqui há pouco, ou a cura espiritual. O Reiki é um método, é uma técnica de harmonização energética. E quando você está harmonizado energeticamente, você naturalmente caminha para a cura. Então o Reiki, ele não cura, mas o Reiki conduz ao processo de cura. Então eu compreendo o Reiki dessa maneira. Ele resgata esse equilíbrio do ser humano. Então, por exemplo, existem duas energias que vibram dentro de nós: energia ativa e energia receptiva. A medicina chinesa chamou de Yin e Yang. Então, todos nós, qualquer ser humano, tem essa energia vibrando dentro de si. Então, é o sagrado feminino e o sagrado masculino. E eu não estou falando de gênero, né? Eu estou falando de energia. Qualquer pessoa, independente da identificação dela de gênero, ela tem essa energia vibrando dentro dela. Só que essa energia ela pode desregular, pode bloquear. Por exemplo, se você tem um excesso de energia receptiva dentro de você, provavelmente você vai ter isso como consequência, você pode se tornar uma pessoa apática, procrastinadora, uma pessoa para baixo, que espera o mundo entregar, acha que o mundo está devendo algo. Então isso pode ser o excesso dessa energia. Agora, claro, o equilíbrio dessa energia é maravilhoso, né? Você ser receptivo para receber coisas boas. Se você tem um excesso de energia ativa dentro de você, por exemplo, Yang, se você tem excesso dessa energia, provavelmente você vai se tornar uma pessoa hiperativa, com taquicardia, pessoa agressiva. Então isso é uma manifestação desse desequilíbrio. Então o Reiki, ele traz esse equilíbrio. Agora, claro, ele faz milagre? Não faz milagre. Se depois da pessoa receber ali passar por uma sessão de Reiki, se ela volta a ter os pensamentos negativos ou se ela volta para o mesmo padrão, ela vai voltar para a mesma energia. Então o Reiki, ele atua assim como uma técnica de equilíbrio energético. Como que o Reiki faz isso? Utilizando símbolos. O ser humano é um ser simbólico, né? Jung falou muito sobre isso. Os símbolos, eles conectam os nossos inconscientes. Então, por isso que os símbolos espirituais, eles têm uma força muito profunda. E o Reiki, ele utiliza alguns símbolos iniciáticos, alguns símbolos sagrados, mas não são símbolos secretos. Pode ser que tenham sido secretos em algum tempo, hoje não são mais. Por quê? Qualquer site de busca, se você colocar símbolos do Reiki, vai aparecer vários. Até símbolos que não são do Reiki, mas são atribuídos ao Reiki. Então não são símbolos secretos, mas existe um sagrado. E esse sagrado esconde uma energia. Então você pode olhar para um símbolo e não perceber o secreto que tem nele, que é o sagrado. Então como é que você percebe isso? Passando por uma iniciação espiritual de Reiki. O símbolo mais conhecido é o Chokurei, um símbolo famoso do Reiki. Ele está em uma espiral. E esse símbolo, ele tem uma conexão com o corpo físico. Então tudo que for uma questão física, por exemplo, uma dor de cabeça, né, quando o reikiano faz uma técnica, né, faz uma prática utilizando o Chokurei, ele aplica o Chokurei ou faz a autoaplicação, aplica numa pessoa, vai ajudar nessa questão física. Tem símbolos voltados ao plano espiritual, ao plano mental, a mestria interior, você encontrar com o seu mestre interior, e você vai acessando esses símbolos ao longo dos níveis. Né? Então o Reiki, ele é dividido por alguns níveis, são etapas do conhecimento. Começa pelo nível 1, onde você recebe um símbolo, até chegar no terceiro nível. Você falou sobre enviar para processos ligados a espiritual, mais mental,
E se aquele praticante, aquela pessoa que já é reikiana, tem interesse em fazer um processo de doação energética, ele pode se utilizar do reiki para ajudar os desencarnados? E sim, como é que ele pode realizar e fazer isso? E que símbolo sagrado, já que ele pode ter já essas iniciações, poderia ser utilizado nessas práticas de envio de reiki para os desencarnados? Sim. Existe uma fase do reiki onde você aprende que é possível enviar energia reiki sem a utilização direta dos símbolos, porque isso já foi integrado dentro de você. Mas, obviamente, é necessário aprender como esse símbolo funciona, ou seja, fazer autoaplicação por bastante tempo, para depois você utilizar o método de uma maneira mais ampla. Tem um símbolo no reiki chamado Hon Shaze Shonen, que é um símbolo ligado ao campo mental, ligado ao corpo mental. E é a partir desse símbolo que o reikiano, a reikiana, descobre essa possibilidade do envio de energia à distância. Não é que é proibido enviar energia à distância. Se você pensar numa pessoa que está longe de você, você já está enviando energia para ela. Mas de uma forma direcionada, né, e através desse símbolo, é seguindo o passo a passo. Então, quando você acessa esse símbolo, chamado Hon Shaze Shonen, você descobre essa possibilidade de enviar reiki à distância. Isso pode ser feito para pessoas encarnadas ou desencarnadas, bichinhos encarnados ou desencarnados, momentos que você talvez tenha vivido no passado e que ficaram marcados dentro de você, talvez um trauma, ou algo que está mal resolvido e que está dentro de você. Está lá no passado, não tem como mexer mais, mas dentro da sua mente você está sempre revivendo. Ou seja, está aquela marca dentro de você. Existe uma prática com o Hon Shaze Shonen onde você pode enviar reiki para essa época, não para desfazer o passado, porque não tem como, é um registro energético, mas para você refazer essa experiência dentro de você. Então você vai integrar de uma maneira diferente. Pessoa desencarnada, né, um parente desencarnado. Nós sentimos saudades, muitas vezes, das pessoas que nós amamos e que partiram. Então, em vez de chorar e sofrer, é possível enviar energia. É muito mais saudável, é muito mais benéfico. E a pessoa que está no plano espiritual, ela vai ficar muito mais feliz com essa postura do que com o choro. Tem gente que tem medo de voltar a sorrir depois que um parente desencarna, porque acha que vai ser um desrespeito. Pode ter certeza, um parente desencarnado vai ficar muito mais feliz com você sorrindo, fazendo piada e enviando reiki, enviando energia boa, do que chorando. É claro, cada um tem o seu processo, né? O luto faz parte também do ser humano. Mas, ao enviar energia para um ser desencarnado, para uma pessoa que desencarnou, a gente precisa levar em conta alguns fatores. Primeiro, será que a pessoa quer receber essa energia que a gente vai enviar? Eu não posso impor, não é? Segundo, pode ser que ela não esteja precisando dessa energia. Terceiro, pode ser que ela não consiga acessar essa energia nesse momento. Ou ela pode realmente precisar receber e ser muito bom. Quem que sabe disso? São os mentores espirituais. Dificilmente nós, seres humanos comuns, vamos ter acesso a esse tipo de informação, não nos cabe. Mas nos cabe a possibilidade de enviar energia. Então o reikiano pode enviar através do Hon Shaze Shonen. Uma pessoa que não é iniciada no reiki pode simplesmente fazer uma oração e pensar num parente. Só quando você vai enviar uma energia para uma pessoa que está desencarnada, aí é um processo meu, assim, pessoal. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro pensar no mentor espiritual dessa pessoa do que nela diretamente, porque eu não sei qual é o processo, de repente eu posso interferir. Então eu penso no mentor dessa pessoa, envio essa energia e sempre desejo para que chegue para esse mentor e que, se for para ser direcionado para essa pessoa, que chegue, que seja o melhor para a evolução espiritual dela. Você já fez algum tipo de prática com o reiki e que facilitou no processo de lucidez e rememoração das experiências fora do corpo? Sim, o símbolo Chokurei é um símbolo muito poderoso. Quando você faz uma prática com o símbolo, que também é um mantra, na verdade, se você fica repetindo, normalmente são 3 vezes que são repetidos, né? Chokurei, Chokurei, Chokurei. Se você faz essa repetição mentalizando os chakras, você vai trazendo uma movimentação energética mais purificada, mais organizada. E durante um certo tempo eu dormia fazendo a prática do Chokurei no centro da testa. E isso me dava muita clareza mental. E eu percebi que eu comecei a recordar mais das experiências fora do corpo. E eu aprendi isso fora do corpo, uma experiência fora do corpo. Legal.
E símbolos, você falou sobre mantras e yantras e esses símbolos. Pode ser que um reikiano tenha símbolos gravados no corpo espiritual. Conta se você já teve experiências ligadas a isso, sabe, de estar fora do corpo. Sim. E ver em pessoas, ou ver em ambientes, ou ver em lugares, o símbolo vibrando como se estivesse sendo um ser vivo ali. Me parece, assim, pela minha investigação, ninguém me contou isso, não é uma regra, não sei se está em livro ou não, mas é empírico, né? Minha experiência pessoal. Me parece que a pessoa que vai passar por uma sintonização em Reiki e sente um chamado, me parece que ela já passou por isso no astral. Ou ela traz isso de uma vida passada, um registro, ou ela despertou isso no corpo físico e teve uma preparação extrafísica. Eu tenho percebido que pessoas que eu vou sintonizar espiritualmente, algumas eu encontrei fora do corpo antes da sintonização, e eu já percebia vibrando o símbolo nos centros de energia e nas mãos, porque os símbolos eles são selados em pontos nos 7 chakras e nas palmas das mãos. Então você consegue perceber, um reikiano consegue identificar um outro reikiano fora do corpo, é claro, se tiver uma abertura para isso. Uhum. Como é que a gente pode entrar em contato com esses amigos espirituais de forma mais saudável e harmoniosa? Sendo mais harmonioso também, né? O que é um grande desafio para a gente no dia a dia, porque normalmente quando a gente vai conversar com os mentores, a gente está com a mão assim, né? Lembra de mim, né? Não é assim, porque isso, na verdade, mais afasta do que aproxima. Então, como ter uma conversa mais harmoniosa? Parando de pedir tanto e agradecendo mais por tudo que a gente vive aqui, porque essa experiência aqui, ela é breve, passageira e ela é maravilhosa. Tudo que a gente vive como desafio aqui no plano material, e independentemente da condição social, né, porque a gente pode pensar que uma pessoa que tem uma excelente condição social, material, não passa por desafio. Claro que passa, é ser humano, todos passam. Então, assim, praticar um pouquinho mais da gratidão, que é uma das práticas do Reiki também, a prática da gratidão. Eu procuro fazer isso antes de conversar ou reclamar com um mentor espiritual ou cobrar alguma coisa, ser grato. Porque quando eu não sou, eu sou lembrado de ser. Né? O mentor espiritual vem e fala para lembrar da gratidão. Então, acho que uma conversa mais harmoniosa é uma conversa que parte desse princípio da gratidão, da conversa, da compreensão. Sempre quando eu tenho essas conversas internas, assim, que são subjetivas, e que normalmente não tem uma resposta objetiva, né? Vem através de intuição, ou vem, de repente você encontra uma pessoa que você conversa, ela fala algo, você fala, puxa, era isso que eu precisava ouvir. De repente ela foi intuída ali. Né? Então eu sempre procuro pedir, assim, compreensão, para mim mesmo, na verdade, mas nessa conversa com essas entidades espirituais, com esses seres de luz, eu, quando peço ajuda para compreender melhor o processo que está acontecendo e para eu evoluir a partir dele. Na experiência que comentou sobre as pessoas que são reikianas e que provavelmente tenham sido já iniciadas nos símbolos, ou sintonizadas no símbolo do Reiki antes da sintonização física, você citou sobre os chakras e as palmas das mãos. E nesse quesito dos chakras, né, o que você pode falar mais sobre os chakras e essa relação entre as emoções, que você comentou inicialmente também no nosso bate-papo de interesse de hoje, e também nas experiências fora do corpo? Como é que esses centros de energia, eles se relacionam com esses aspectos, tanto das emoções, quanto dessas percepções e saídas do corpo? Sim, as emoções, elas direcionam tudo que acontece nas nossas vidas. O ser humano é composto de 70% de água. Simbolicamente, água são as nossas emoções. Então, é missão de vida aprender a lidar melhor com as emoções. Emoção é aquilo que tranca a consciência, é a âncora no pé. Sentimento é aquilo que eleva, é aquilo que transcende. Reiki acessa a compaixão, sentimento. Né? Emoção é aquilo que nós vivemos, inevitavelmente sendo humanos, mas é aquilo que tranca a nossa consciência também. O que são emoções? São energias. Quando a gente fala do universo das energias, pode parecer muito subjetivo, mas toda pessoa tem emoção. Toda pessoa sabe o que é sentir raiva, sabe o que é sentir medo, sabe o que é sentir nojo. São emoções. E, ao mesmo tempo, são energias
que circulam dentro da gente ou podem ficar estagnadas em determinados pontos. E aí nós temos os centros energéticos, né, que são grandes captadores, exteriorizadores e circuladores de energia dentro de nós, que são conhecidos como chakras. Chakra é uma palavra do sânscrito que significa roda, né, roda de luz. Então são centros energéticos, são rodas de luz, 7 principais, que vão fazendo essas energias circularem dentro de nós. Qual que é o centro energético responsável pelas emoções, né? O grande metabolizador das emoções é um chakra chamado chakra umbilical, que obviamente fica na região abdominal, na região do umbigo. Então esse chakra, ele é muito importante, porque ele tudo aquilo que é pensamento e que se torna emoção, vamos dizer assim, metabolizado espiritualmente e energeticamente nesse centro de energia. Só que isso reverbera por todo o nosso corpo. Então, uma emoção muito densa, ela pode afetar muito o nosso chakra cardíaco, por exemplo, e afeta a compaixão. E a pessoa, de repente, passou por uma situação de raiva, de mágoa, de ódio, por exemplo, ela pode transformar isso numa mágoa, isso fica parado, fica trancado aqui. Isso é uma forma de bloqueio no centro da compaixão. Esparadrapo no umbigo, já que você falou dele, funciona? Depende, né? Se for para tampar só o umbigo, isso aí é um grande mito, não é? Isso é um grande mito, não funciona. O que funciona é trancar o pensamento de tranqueira, né? Deixar de pensar em coisas negativas, deixar de ter pensamentos negativos, deixar de ter atitudes negativas. A pessoa coloca lá o band-aid no umbigo e vive falando mal do vizinho, briga com a família o tempo inteiro, é trapaceira. Será que isso vai proteger ela de alguma influência energética? Obviamente não, porque ela é a própria má influência. Então, se a gente não trabalha as energias negativas que existem dentro de nós, nós estamos suscetíveis a ataques energéticos. E não é um tampão no umbigo físico que vai proteger aquilo que é energético. Então, isso, na verdade, é um mito. O que seria? O que iria além desse mito? Né? Aprendi isso com o professor Wagner Borges. Seria uma proteção energética nos centros, não só no chakra umbilical, mas em todos os centros energéticos. Por que se fala muito do umbilical? Porque o chakra umbilical é o radar psíquico do ambiente. Então, você está aqui no ambiente, a gente está conversando, mas o chakra umbilical está mapeando tudo que está acontecendo aqui no ambiente. Então ele vai absorvendo energias, ele vai compreendendo tudo isso de uma forma naturalmente fluida. Então, compreender como é que funciona esses centros de energia é muito mais saudável do que colocar um band-aid físico no umbigo. A gente estava comentando sobre essa pergunta de pessoas que estão fora e sentem uma certa energia desafiante ou estranha, independente do lugar, porque no caso foi a mensagem que chegou no chat era de pessoas que moravam numa região que não tinha tantas pessoas, que era interior, inclusive região de fazenda. E aí eu quero fazer uma pergunta para você comentar e trazer para quem está aqui nos acompanhando hoje, como é que você sentiu e quais as repercussões energéticas que você sentiu ao morar em grandes metrópoles, em apartamento, ao morar na natureza ou próximo à montanha, ao morar próximo do mar e do oceano. Como que você sente essa percepção das energias nesses ambientes diversos? Isso é muito engraçado, porque passando por esses lugares, eu descobri que eu sou um ser humano encrencado como qualquer outro. Quando eu morava no interior, e foi uma experiência muito bacana, né, passei um tempinho lá, uma temporada, 1 ano morando lá, tive muito contato com o verde, com floresta, com cachoeira, e foi muito bom sentir essa conexão mais próxima com essa força da terra, tão revigorante, né, tão mãe terra. Mas de vez em quando eu me pegava pensando assim, poxa, eu tô sentindo saudades do mar. Aí, agora estou morando em Santos, no litoral sul. E esses dias eu me pego pensando assim, poxa, que saudade de uma cachoeira. Eu falei, pô, caramba, o problema não é o lugar, sou eu, né? Se eu não tô bem, eu vou projetar fora. Então isso é engraçado, porque tem coisa boa e ruim em todos os lugares. Hoje eu moro numa cidade de praia, que é Santos, mas é uma cidade muito urbana, assim, tem um contexto urbano, tem trânsito, né? Tava numa casa, moro num apertamento agora, né? Um apartamento. E as energias, com certeza, elas
elas são diferentes. Num contexto de interior, eu percebi que eu conseguia observar a minha energia de uma forma mais direta. Eu tive experiências de introspecção mais profundas, assim. Até por permanecer muito tempo em silêncio, muito tempo sozinho, muitas vezes saía para caminhar sozinho. Isso ajudou muito no meu centramento pessoal. Acho que era um momento espiritualmente importante para mim ter essa reconexão. Mas aí também senti também a necessidade de incorporar esse contexto urbano, para que aquilo não fosse uma fuga apenas, né? Então, quando você está num contexto urbano com mais pessoas, você vai sentir mais a energia das pessoas, você vai ter mais possibilidades de desequilíbrio, porque tem mais gente. Quando tem mais gente, tem mais energia circulando. Mas, mais uma vez, se você estiver bem por dentro, qualquer lugar é um bom lugar. Se você está mal por dentro, qualquer lugar é um lugar ruim. Conta pra gente quando e como é que foi a sua primeira experiência fora do corpo lúcida. Olha, Samuel, essa experiência, assim, eu tive muita experiência quando era pequeno, quando era criança, e eram experiências assim, eram experiências no universo da criança ali, infantil. Mas eu vou considerar assim a segunda parte da minha vida até agora, né? Foi onde eu tive uma experiência, assim, a primeira, que eu posso chamar de projeção astral lúcida. Vou dar o contexto, né? Eu estava muito estressado naquela época, né? Eu vivia um contexto que eu não estava muito feliz, assim, eu trabalhava numa área que eu não gostava, trabalhava no mercado financeiro, vivia sob uma pressão muito grande, que eu me colocava, o contexto também, muito envolvido com esse aspecto da matéria, ganância. Naquele período eu estava muito envolvido nisso, e estava muito afastado da espiritualidade. E aí teve uma noite em que eu despertei, na verdade já era de manhã, era de manhãzinha, estava amanhecendo, eu despertei a minha consciência em pé no meu quarto, de frente para a janela. E eu percebi que o dia estava amanhecendo. Eu, quando despertei, achei aquilo estranho. Falei, nossa, o que eu estou fazendo em pé aqui, de frente para a parede, aqui para a janela? Achei aquilo estranho, aí eu virei para trás. Quando eu viro para trás, quem eu vejo? Eu mesmo deitado na cama. Tomei um susto, Samuel. Quando eu tomei esse susto, o que acontece? Tem uma descarga de adrenalina no corpo físico. Então, meu corpo espiritual foi puxado para o corpo físico. Quando eu fui puxado, eu acordei no mesmo instante, já no corpo físico, totalmente consciente dessa experiência que foi pequenininha, rápida, mas que transformou minha vida. Posso dizer que transformou a minha encarnação, porque a partir disso, eu comecei a buscar incessantemente sobre essa temática. Primeiro queria compreender o que foi aquilo que eu vivi. Então não tinha referência naquela época. Eu fui pesquisar com os recursos que eu tinha, já tinha internet, então eu escrevi, não era experiência, se ver fora do corpo, coisas assim, o que me vinha. E aí descobri algumas pessoas, dentre elas o professor Wagner Borges, e aí fui assistir uma palestra dele e a partir disso tudo se transformou na minha vida. Comecei a fazer cursos e estou nesse caminho, nesse rolê de busca, e até hoje virei também um espectador assíduo do Consciência Próspera. Faz muitos anos, já falei isso para você uma vez, faz muitos anos que eu assisto e me ajudou muito, principalmente nessa etapa de despertar espiritual. Então assisti muita entrevista do Wagner Borges, enfim, de diversos convidados que você já trouxe. Que legal. O que me veio agora foi a relação também do que a gente estava falando anteriormente. Existe relação entre carisma, presença e Exu? Exu é tudo isso, não é? Exu é carisma, Exu é presença, Exu é força, Exu é bom humor. Eu gosto muito dessas entidades espirituais, desses seres espirituais, porque eles sempre trazem presença, bom humor principalmente, e mensagem consciencial, mensagem de evolução da consciência. Então isso tem tudo a ver. Vamos agora então para o texto que você recebeu. Vamos lá. Você pode explicar o contexto antes ou depois, como você quiser. Sim, tá? vou explicar. É um texto, na verdade foi uma canalização espiritual de um que eu chamo de mentor, né, um amigo espiritual, chamado Tranca-Rua das Almas. Então eu chamo esse amigo de mentor espiritual. E ele está sempre por perto, principalmente nos momentos desafiantes assim da minha vida, né? E aí nesse carnaval eu estava lá em casa quietinho
E aí, de repente, senti uma presença bem-humorada, uma risada. E aí, ao sentir essa presença, eu percebi que tinha ali um amigo espiritual querendo passar uma mensagem. E aí eu captei e escrevi. Aí você me permite, vou ler aqui. O chamado de seu tranca-rua das almas. Esse é o título. Tudo que é bom e justo vem de Deus. Aquilo que é injusto vem do ser humano. Eu apenas trabalho ao lado da justiça divina. A lei maior não pode ser corrompida nem alterada. Quem planta sempre colhe, e eu estou aqui para ajudar na colheita. Como ter a alma leve se o pensamento é pesado? Como pedir abertura de caminhos quando o coração está trancado? Como pedir proteção mantendo a porta da casa aberta? Para quem não entendeu, posso explicar melhor. Casa é como se fosse a sua energia. Se a sua aura fica aberta e suscetível, qualquer um pode invadir. Qualquer arruaceiro pode entrar e fazer a festa. Fechar a porta é o mesmo que blindar a energia pessoal. Isso se faz com a mente firme, alma limpa, corpo saudável, pensamento positivo e procedência no bem. Quem polui o próprio corpo físico com comida tóxica, fumaça e bebedeira desenfreada, está abrindo as portas da energia para o mal entrar. Os arruaceiros adoram gente desse tipo, fazem a festa, plantam discórdia e aproveitam para drenar a energia vital. Uns me perguntam por que eu uso preto e vermelho? E eu respondo, o preto transmuta a negatividade. Eu puxo para mim aquilo que vocês não aguentariam, diz o Exu. Eu limpo o rastro de chorume deixado por aqueles que acham que estão vivos. O vermelho é a cor da vida, a cor do sangue que corre pelas veias. O vermelho purifica aquilo que foi transmutado pelo preto. Enquanto o preto combate a negatividade, o vermelho amplia a energia da vida. Juntas, essas energias do preto e do vermelho criam uma fusão poderosa, união das polaridades, sagrado masculino e feminino. O feminino, segundo o Exu Tranca-Rua das Almas, ele diz, o feminino é Maria Mulambo. Dia desses dará as caras por aqui, pediu para avisar. Mas vamos continuar a nossa prosa. Para quem é justo e correto, a lei não é um peso, mas para quem tem rabo preso, a lei sempre vai parecer injusta, sempre vai parecer castigo divino, pura arrogância disfarçada de vitimismo. Tem aqueles que apenas querem a lei aplicada aos outros, mas esquecem de fazer a lição de casa, cuidar do corpo físico, da mente e do espírito. Exatamente nessa ordem. Essas são as camadas que estão em comunhão. Precisam vibrar em frequência harmônica, do contrário, tudo se desequilibra. Corpo físico sem saúde se torna uma casa de alicerces frágeis. Qualquer vento derruba. O seu corpo se torna aquilo que você consome. Então, consuma saúde. A receita é simples. Água pura, mais alimentos da natureza, pensamentos sempre positivos, corpo em movimento e mente presente. Este é o segredo do equilíbrio físico. O segredo do equilíbrio mental é higiene diária através da meditação, sossegar o facho por alguns instantes, sem o caixote hipnótico, que é o celular. Silêncio para escutar a voz dos orixás. O segredo do equilíbrio espiritual, não fazer o mal, fazer o bem e não se enrolar com gente enrolada. Tudo que é bom e justo lhe será concedido. Seu tranca-rua das almas também destranca caminhos travados, mas é preciso fazer a lição de casa. Se a cuca está cheia, esvazie ajudando o próximo. Se o medo está rondando, tenha coragem de lembrar que estamos sempre por perto. Se o desânimo bater, lembre-se que essa passagem terrena é breve e que o dia de ontem não voltará mais. Se eu soubesse disso antes, teria feito melhor quando estive por aí. O passado é apenas uma referência, o futuro é um mistério e o presente é uma dádiva. Não perca a vida pensando no mal, não fique aí alimentando as injustiças. Tente fazer o possível para fazer o bem, ajude os invisíveis, nós também estamos ali. Ore pelos que se perderam, para que reencontrem o caminho da luz. Ninguém tem a capacidade de salvar ninguém. A salvação é interna. Ela acontece quando a consciência desperta para a luz divina. Nós também chamamos daqui, mas quase ninguém escuta daí.
Nós estamos presentes, mas quase ninguém vê. Nós torcemos e vibramos, sofremos e choramos. É só chamar que esse amigo vem. Se for para o bem, estou sempre na guarnição. Saravá, Laroyê, Exu Tranca-Rua das Almas. Recebi no dia 4/3/2025, terça-feira de carnaval. Que bacana, muito bem. Vocês gostaram aí da mensagem do Exu Tranca-Ruas? O Iago Mihail, inclusive, me comentou que faz algum tempo que você lançou um livro. Que livro é esse que você lançou, Diego? Legal, Samuel. Muito grato pela oportunidade de poder divulgar. É um livro chamado Semblantes de Luz, Reflexões Espiritualistas para a Jornada do Despertar. São mais de 80 anos de espiritualidade universalista para trazer inspiração. E eu tive um chamado espiritual de disponibilizar esse livro gratuitamente. Então ele está no formato e-book, e ele está disponível no meu site. É só acessar o meu site, que é o diegorock.com. Meu site é o diegorock.com. Está na tela, né? Quando você entrar no site, vai ter um botão que você pode apertar. É um botãozinho que você aperta, e você já vai ser direcionado para o arquivo. E aí pode ler, pode compartilhar com quantas pessoas quiser. Muito bem. E também tem uma outra conexão também, é que a Fernanda faz umas artes artísticas. Deixa eu mostrar aquele daqui primeiro. Vocês conhecem esse símbolo aqui? E como é que é o nome dessa arte? Chama-se Killing. Killing. Isso é uma arte muito detalhista, muito assim, que precisa de presença para realizar. É uma técnica realizada com um papel, com uma gramatura tem arte especial. Em casa, o Instagram está aparecendo aqui. O Instagram dela é o Tem Arte em Casa. E a Fernanda, ela tem esse dom de alma de realizar essas lindas obras. Aí ela fez o emblema do Consciência. O símbolo, o logo, né? É, o símbolo do Consciência Próxima. E tem uma novidade. Qual é a novidade que tem? Então, a novidade é o seguinte. Atendendo a muitos pedidos, nós vamos realizar Deixa aqui. Nós abrimos uma rifa para este quadro aqui de Iemanjá. Esse quadro aqui foi produzido pela Fernanda Casagrande. Muito lindo, muito detalhado. E ele está disponível para quem quiser participar, pode ter a possibilidade de adquirir essa peça aqui, participando dessa rifa. Então é uma rifa que vai ajudar o Projeto Luz Consciência, está num valor muito acessível, e você fazendo parte aqui dessa rifa, talvez você seja a contemplada ou contemplado. Para as pessoas que moram no Brasil, nós vamos enviar gratuitamente. Então, frete é por nossa conta. Qualquer pessoa que for contemplada e que morar aqui no Brasil, frete é por nossa conta. Se a pessoa que for contemplada morar fora do Brasil, aí ela arca, né, com o frete, e a gente programa direitinho. Mas está aqui, ó, é uma Iemanjá, Rainha do Mar, feita pela Fernanda Casagrande. O Instagram da Fernanda é o Tem Arte em Casa. Essa peça aqui maravilhosa. E assim, a rifa, claro, ela tem o tempo aí de continuidade dela. Assim que preencherem todos os números, a gente faz o sorteio e vai enviar esse prêmio aqui, mas existe a possibilidade de encomendar também com a Fernanda, caso queira. Então, quem quiser adquirir essa obra dela, essa e diversas outras aí, ela faz de várias temáticas espirituais, não só espirituais, de vários contextos. É só entrar no Instagram dela, que eu tenho Arte em Casa. Te agradeço a possibilidade aí da divulgação. Maravilha! E agora vamos aproveitar as pessoas que estão aqui no estúdio, nos bastidores, para fazer perguntas. Nós combinamos que não seriam perguntas difíceis, né, Samuel? Não seriam perguntas pouco difíceis. Pouco difíceis. Tá bom, vamos lá. Vamos ver, na verdade, eles vão ganhar o cachê de acordo com a vibração energética da pergunta. Vocês vão só ouvir a voz, vão ter câmera dessa vez, né? Então é o Jarbas, né, que vai fazer a pergunta. O Jarbas vai fazer a pergunta, tá ligado? Tá ligado. Boa noite. Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa voz, assim, de locutor, é isso? Minha primeira pergunta, que talvez seja um pouco comum, mas é sempre interessante ouvir a resposta. Amigos espirituais se cansam dos amigos intrafísicos que estão encarnados? Porra, excelente pergunta, Jarbas. Que pergunta reflexiva e muito conectada aqui conosco. Olha, eu sinto que cansam sim, né? Porque são seres como nós. Só que qual que é a diferença? Eles não estão utilizando essa casca física nesse momento. Então, eles não estão sob influência das emoções tão intensamente como a gente vive.
mas eles têm uma missão espiritual. Acho que já sabe, tipo assim, já sabe antecipadamente onde estão se enfiando. Mas é claro, se uma pessoa desvia muito do que ela programou de fazer antes de encarnar, e ela realmente acaba se afastando energeticamente de um amigo espiritual que está ali para ajudar na evolução dela, na caminhada. Eu penso que talvez aconteça assim, dos amigos de vez em quando, falar, pô, Diego, maneira um pouquinho aí, né, cara? Faz o que você precisa fazer aí, para de reclamar um pouco. Eu penso no Exu falando isso, né? Dando um chacoalhão assim. Mas quando a gente fala de amigo espiritual, Jarbas, eu penso num verdadeiro amigo. Então, o verdadeiro amigo, ele estende a mão pra gente quando ninguém mais estende. Nessa perspectiva, né, da relação entre um amparador e um amparado, no caso do amparado, como é que ele pode sair da dependência espiritual que muitas vezes acontece? Por exemplo, pessoas que só vai fazer alguma coisa se tem uma fala ou uma imposição, uma conexão da espiritualidade em si, ou de algum amparador em relação a isso. Então, como é que sai? Como é que ele pode sair, então, dessa dependência espiritual que muitas das vezes vai estar tirando a responsabilidade sobre a sua própria vida para colocar na mão desses que têm uma missão de inspirar, mas não de viver a nossa. Tem pessoas que criam essa dependência e aí responsabilizam o outro quando a responsabilidade é sua, da sua vida. Então, tem pessoas que toda semana estão lá na gira, toda semana estão lá conversando com o Exu, ou estão lá procurando um tarólogo, ou estão procurando um terapeuta, com as mesmas questões, repetindo os mesmos problemas, os mesmos dramas, e sempre num ciclo vicioso, e não fazendo o que precisa ser feito, que é a revolução pessoal. E aí isso é muito perigoso. E é claro, o terapeuta que identifica isso, ele precisa ajudar a pessoa nesse sentido, dar muitas vezes um chacoalhão, um empurrão, no bom sentido, obviamente, né? Entidades sabem fazer isso muito bem, né? Sabem ajudar. Mas, claro, a gente tem que pensar também sempre nos dois lados da energia. Tem entidades que também não são bem intencionadas. De repente essa pessoa se afiniza com uma entidade que não é bem intencionada, não digo num terreiro, mas em algum contexto espiritual. De repente a pessoa, ela canaliza, ou ela, sei lá, ela entra em contato com uma entidade espiritual que não está bem intencionada e reforça essa dependência. Então, como sair da dependência? Encontrando a independência. Como nós encontramos a nossa independência? Evoluindo a consciência, estudando, fazendo o que precisa fazer e não o que quer fazer. Eu acho que esse é o principal. Maravilha, vou pedir para você segurar então a arte, que eu esqueci o nome dessa técnica. Killing. Você segura essa, e eu seguro essa, e a artista vai explicar que arte é essa e o nome dessa arte. Olá, boa noite. Quero agradecer pela oportunidade de estar falando um pouco sobre essa arte, né? É uma arte feita em papel. Até hoje, assim, não se sabe ao certo em que ano que isso apareceu e nem como isso apareceu. Mas tem lá, se a gente for fazer uma pesquisa, a gente vai achar algo entre França e Itália, que isso deve ter acontecido há milênios atrás. É uma arte feita em papel, é um papel especial, né? Ele tem pH neutro, ele não pega fungo, ele não descolore, ele não descola, e é uma arte de enrolar o papel mesmo. Uhum. E acaba saindo essas formas maravilhosas, assim. Maravilha. Ô, Samuel, você conseguiu um milagre, hein? Milagre? Porque eu já tentei fazer Fernanda falar um monte de vezes na live e não consegui. Você conseguiu um milagre, que bom. Vocês ouviram aí a voz? É a força de Iemanjá. A força de Iemanjá. Maravilha. Agora, Jarbas, vamos ouvir aqui o Jarbas fazendo mais uma pergunta. Bom, no Reiki, eu fui iniciado pelo Reiki. Vem cá, Jarbas, vem do meu lado aqui pra galera ver você na câmera, vem cá. Achou que ia escapar, né? Vem cá. Vamos improvisar, vem cá, ó. O pessoal vê você, pô, vem aqui. Aqui, gente, ó quem é o Jarbas, ó a voz de locutor, é esse aqui, ó. Faz essa pergunta. Boa noite. Eu fui iniciado pelo Reiki. No Reiki,
pelo Diego, né, que se recusa a ser chamado de mestre do reiki, quer ser chamado de instrutor, né? Mas, enfim, o reiki na fase 1, você tem depois 21 dias de autoaplicação, que é um processo de autocura, para poder trabalhar com pessoas, com as outras pessoas. Eu, no 21º dia, ao terminar a autoaplicação, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu recebi uma descarga de energia absurda. Foi uma coisa muito forte, me vieram lágrimas assim, eu senti a energia no corpo todo, foi uma coisa muito forte. Uma pergunta, essa energia vem do Rei, é uma energia do cosmo, do éter, ou é uma energia de algum amparador, alguém da egrégora, dali do Reiki? É legal, excelente pergunta. Obrigado pela sua pergunta, Jarbas, muito boa. Essa pergunta, ela é uma pergunta de um iniciado espiritual, realmente de quem passou por esse processo de 21 dias. Como a gente falou, não sei se a gente falou sobre o processo de 21 dias hoje aqui, acho que não, né? Citou, mas não falou. Acho que falou brevemente, né? O que seria esse processo de 21 dias? Quando você passa por uma sintonização em Reiki, é sugerido que você passe 21 dias corridos, não são úteis, são 21 dias corridos, realizando a autoaplicação do Reiki. Para que isso funciona? Para que serve esses 21 dias de purificação? Chama-se 21 dias de purificação. Justamente para você purificar sua energia, conhecer melhor as suas energias e conhecer melhor essa energia que você recebeu. Porque ao passar por uma sintonização espiritual em Reiki, uma iniciação, você recebe uma carga energética. E talvez ela fique concentrada em determinado chakra e você, com seu empenho, com a sua força de compaixão, você conseguiu liberar essa força. Claro, se conectando com a grande luz. Pode ter amparador espiritual ajudando? Possivelmente tenha. Mas o que eu sinto pelo que você me traz aqui, pelo teor do teu relato, o que me vem como sentimento é você recebeu uma grande carga energética e aí ela possivelmente poderia ficar guardadinha dentro de você por uma encarnação inteira, mas pela força da sua vontade, ao longo desses 21 dias, você despertou essa luz. Me vem isso como uma explicação. Aproveitando o gancho, até nessa prática e nessa conexão que teve com os 21 dias ali do Java, você tem mais um, é isso, Java? Acho que está desligando. Tá bom. O que você recomendaria para as pessoas que estão nos acompanhando para realizar uma prática constante, ou uma prática do dia a dia, diário, uma prática que não necessariamente seguindo o processo dos 21 dias do Reiki, mas que pode ajudar a pessoa a estar mais sintonizada com as melhores energias, a sintonizar com esses guardiões que a gente falou aqui hoje também no programa, e também sentir uma energia tão alta, uma frequência tão legal, que já cria esse processo de proteção espiritual, que também é um tema do programa de hoje. Então, o que você recomendaria para o dia a dia, para o cotidiano, para quem está nos acompanhando? Sabe o que tem funcionado muito bem para mim, Samuel? Que eu tenho aprendido isso com os grandes professores que eu tenho, e tem funcionado muito bem. Em primeiro lugar, bom humor. Cara, o bom humor, ele é a melhor proteção energética que tem, porque você amplia a tua energia, você relaxa, você se leva menos a sério, você leva as coisas menos a sério, mas não com menos responsabilidade, com menos peso. E levando com menos peso, você solta essas amarras, e soltando essas amarras, naturalmente vem esse equilíbrio. Então, o bom humor, eu sinto que é muito importante, já é uma prática energética excelente, reclamar menos, já é uma prática energética muito boa. Outra sintonia, outra conexão que me vem muito forte olhando para esse símbolo, não tem como não pensar nisso, é a energia do Sol, o astro-rei, a grande força que transmuta tudo aqui nessa Terra. Então, diariamente, entrar em conexão com a energia do Sol, mesmo se estiver nublado, ficar um pouquinho em contato com essa energia, ou mentalmente. O que seria mentalmente? É conectar-se com o Sol, não apenas o Sol que está iluminando aqui o nosso planeta, mas com a luz que gerou esse Sol, com a grande inteligência que criou esse Sol. Já parou para pensar, Samuel? A inteligência que criou tudo isso, que criou esse planeta, que criou o Sol, que criou esse corpo humano aqui, isso é uma grande luz. Então, quando eu digo mentalizar o Sol, na verdade, seria nesse aspecto, né? No Sol, no sentido espiritual. Então, fazer práticas de visualização, por exemplo, uma prática muito boa é, quando acordar de manhã, faz as necessidades físicas, biológicas, fisiológicas, e depois volta para a cama ou senta numa poltrona, enfim, no seu cantinho espiritual, e
fecha os olhos por um instante e começa a mentalizar como se o sol tivesse vindo na sua direção. Um grande sol, de repente, fica na sua frente e começa a iluminar o seu rosto. Antes de começar qualquer atividade do dia, você pensa nisso. Com os olhos fechados por 5 minutos, imagina esse grande sol se aproximando, e um sol que está no formato do seu rosto aqui, e começa a iluminar. Isso vai iluminar os seus pensamentos, vai iluminar a sua energia, e com certeza vai fazer você ter um dia melhor. E o terceiro passo seria a constância. Ou seja, um pouquinho todos os dias. Um pouquinho de bom humor todos os dias, um pouquinho de sol todos os dias, e um pouquinho de vida todos os dias. Maravilha. Essas práticas sempre me faz lembrar de Ivanhoe, né? Não tem como não pensar, né? Você pode falar um pouquinho sobre Ivanhoe também? Fala daquilo lá, que criou muitas expectativas de ter uma coleção inteira por conta da sugestão do Wagner, né? De um tesouro que você tem agora. Né? Um tesouro espiritual, graças ao professor Wagner Borges, que eu descobri que não é a coleção completa, porque tem mais livros ainda. Né? Eu achei que era completo, mas não é não. Depois eu conversei com você e falei, deixa eu pesquisar. E tem livros que eu não tenho lá não, viu, Samuel? Eu aceito como presente. Então, assim, teve uma vez que o professor Wagner Borges estava com um grupo de amigos numa livraria. Estava com a Karen, com o Fabiano, algumas pessoas, e eu não pude ir dessa vez. E aí, é claro, né? Eles me ligaram, falaram, Diego, aqui tem um monte de livros, você tá perdendo. Eu falei, caramba. Aí o Wagner falou com a Karen, né? Aí pegou o telefone e falou, tem um monte de livro do Ivanhoe aqui. Você não vai querer? Eu falei, quero todos que tiver aí. Aí estava em promoção, tinha um monte de livro, eles pegaram e tem me ajudado muito. Assim, o mestre Ivanhoe, né? Onra Mikhail Ivanhoe, ele ficou muito conhecido aqui no Brasil por conta do professor Wagner Borges, que teve contatos espirituais com ele. E o Ivanhoe, ele fala da espiritualidade de uma forma muito simples, muito direta e muito assertiva. É um mestre espiritual. E o Ivanhoe, ele falava muito sobre a energia do sol, sobre práticas de conexão com o sol, sobre o espírito do sol. Então é um autor assim que é maravilhoso, tem sites com pensamentos deles, tem livros. Um livro que eu posso recomendar do Ivanhoe é o livro da Magia Divina, onde você aprende o que realmente é a magia, você aprende realmente o que é a mágica da vida. Então, a manipular elementos da natureza, muito legal. Muito bem, é isso aí. Então, estamos chegando aqui já ao final dessa nossa transmissão de hoje, desse episódio sobre guardiões, energias e proteção espiritual. Quero agradecer aqui a Fernanda, a Cláudia, o Jarbas, o Iago Mihael também aqui na parte técnica por essa edição. É vocês todos que nos acompanharam chegaram até aqui. Se vocês gostaram, então vamos lá, curta, compartilhe e indique para outras pessoas. Hoje o Iago Mihael não apareceu. O clube. Cadê você? E acesse o clube. Então fala do clube aí. Tem microfone aqui. Dá microfone para ele aí, Jarbas. Liga a câmera. Tá aqui, tá ligado já. Então, tá câmera? Já estamos aqui, chegou. Já. Recadinhos, fala dos recadinhos. Eu nem falei. Tá tudo certo. Acabou que eu nem falei. Clube Consciência também. Agradecer a vocês pela audiência, pelo canal de cortes. Bom, a dinâmica da entrevista é diferente agora, né? A gente não tá no ao vivo, mas vocês podem deixar aqui as dúvidas de vocês no chat, pode deixar de onde vocês são, que a gente sempre tá dando uma olhada. E também o Diego é uma pessoa, assim, muito aberta, e ele realmente gosta do que ele faz. Então, a gente pega aqui as perguntas e manda para ele vai responder com todo carinho. Ele pode vir aqui no vídeo também, já responder vocês, antes mesmo da gente mandar para eles. Então, escreve aqui, deixa seu comentário, fala se você gostou ou não da entrevista. Entra lá no Clube Consciência, que é onde a gente coloca todas as informações do Consciência Próspera, desde os cortes, desde as novidades que estão por vir. Eu tenho que ficar mais atento lá no clube, eu vou conversar mais com vocês, eu já tô aqui criando aqui várias estratégias para isso, mas entra lá que vocês vão ficar por dentro de todos esses conteúdos que estão acontecendo aqui, tá bom? E é isso, recadinhos dados. Terapias bioxamânicas. Eu esqueço de falar de terapias bioxamânicas porque a gente já fechou a primeira turma, e eu acho que não, mas tem sim mais uma turma agora em julho. Uau. Então, se você quer se aprofundar, você quer saber mais sobre o xamanismo, entre em contato com a gente. Aqui, ó, tá rolando o número, entre em contato lá no WhatsApp. Você vai entender como... A gente te passa a grade certinho, passa como funciona o curso. É um curso que é presencial, é um curso que é mais intimista, são poucas vagas, é um curso que acontece mensalmente, uma vez por mês no final de semana, e são durante 9 meses, então é uma gestação aí, todo um processo que acontece.
Tem muita coisa legal, vai aprender sobre os totens, vai aprender sobre os animais de poder, aprender sobre práticas para você cuidar de si mesmo, cuidar do seu ambiente, cuidar da casa, cuidar de outras pessoas, auxiliar outras pessoas. Então, é um curso maravilhoso. Eu sou muito suspeito para falar sobre, mas se você tem interesse, entra lá, manda mensagem para a gente, que a gente manda as informações, a gente já tem a data de todos os meses para você já ir se adaptando e ajustando na agenda certinho. Esse era os recadinhos que eu tinha para dar. Muito obrigado por vocês estarem até aqui. Deixa aqui os comentários, deixa o like, compartilha com algum amigo. É isso aí. Simbora! Agradecemos mais uma vez a todos vocês e, como a gente sempre faz, agradecemos aqui o convidado Diego Roque pela presença e pedimos para ele deixar uma mensagem de encerramento desse episódio de hoje. Maravilha, Samuel. Gratidão pela oportunidade de estar aqui contigo. Quero deixar registrado aqui que você é uma inspiração também na minha jornada. Tudo que eu aprendo contigo, que eu aprendo com o seu canal aqui há tantos anos propagando energia positiva, luz. E isso é sincero que eu te falo aqui, é realmente de coração, né? Realmente é uma inspiração muito grande para a minha jornada. Agradecer ao Mihael aqui por todo o apoio. Jarbas, Cláudia, Fê, valeu. Galera que está acompanhando a gente aqui também, muita gratidão pela oportunidade. Seja muito feliz na sua caminhada e vá encontrando o seu equilíbrio dentro de você. Não precisa projetar para ninguém, não. Não seja dependente de ninguém. Não espere a aprovação de ninguém. Isso é uma ilusão, só vai te trazer sofrimento. Se conecta cada vez mais com você mesmo. Procure ter mais momentos de introspecção. A meditação, existe muito mito em volta disso. Nada mais é do que um estado de presença. Procura ter mais estado de presença, mais contato com a natureza. Com certeza isso vai trazer muito equilíbrio para a sua vida. E a partir disso, procura fazer o bem. Deixa esse bem transbordar de dentro de você. E eu encerro dizendo que me sinto muito bem de estar aqui e agradeço pela oportunidade. Paz e luz.